Após uma reunião com diversos ministros no Ministério da Defesa, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Fernando Azevedo falaram a jornalistas sobre as principais questões ambientais no momento: redução das queimadas na Amazônia e as manchas de petróleo que surgiram no oceano na região nordeste do país. Em relação aos focos de incêndio e calor na Amazônia, o presidente relatou que setembro teve a menor média da história, mostrando a eficácia da ação governamental, mesmo em meio à época das queimadas. Segundo Bolsonaro, demos uma pronta resposta ao Brasil e no exterior. O presidente falou sobre as manchas de petróleo no mar, afirmando que elas começaram a ser analisadas pelo governo desde o dia 2 de setembro, quando surgiram. As manchas migram para o norte e para o sul na região da Paraíba, conforme as correntes marítimas. Segundo o presidente, o que está constatado é que esse petróleo não é produzido no Brasil e nem é comercializado no Brasil. O presidente lembrou que o surgimento das manchas pode ser algo criminoso, um vazamento acidental ou até um navio que naufragou, e que o governo investiga de onde veio o petróleo e quais países poderiam estar envolvidos. Bolsonaro apontou que, em caso de derramamento acidental, o que seria natural seria o comandante do navio informar, mas isso não aconteceu nesse caso. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, enfatizou que é o ministro do Meio Ambiente que vai prestar as primeiras informações oficiais a respeito do caso quando chegar da viagem que fez ao local como parte da investigação, e que já há um inquérito aberto, não sendo possível divulgar nenhuma hipótese específica sobre o caso. Assista. A reunião tratou-se de dois assuntos: a questão ainda dos focos de incêndio na região amazônica, que devemos ter a menor média dos meses de setembro, bem como a menor média desde o século passado. Tá? As Forças Armadas, os demais órgãos agiram na hora certa, porque os incêndios e os focos de calor são uma constante na região por vários aspectos. Tá? Então, dê os parabéns às instituições envolvidas, que demos uma pronta resposta não só ao Brasil, bem como ao exterior. No demais, essas manchas de petróleo que têm aparecido nas praias do Nordeste começaram a ser analisadas por nós desde o dia 2 de setembro, há mais de 30 dias, e como elas persistiam, nós fizemos uma ordem de serviço para oficializar aquilo que já estavam fazendo. É uma investigação bastante complexa, porque elas migram para o norte e para o sul na região da Paraíba, que tem uma corrente da África para cá, para cima é a corrente das Guianas, e para baixo, para o sul, as correntes do Brasil. O que está constatado, que existe um DNA, esse petróleo, né, esse termo que nós aí estamos usando, ele não é produzido no Brasil e nem comercializado pelo Brasil. Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região, e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um navio que naufragou também. Agora, é complexo, existe a possibilidade. Temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo, e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental. Não posso revelar, me desculpa aí. Você pode divulgar esses dados que você falou sobre as queimadas em setembro? Quando o governo pretende divulgar isso? Eu já divulguei isso aí, já te dei uma coletiva a respeito. Eu já dei uma coletiva a respeito disso aí. Mais uma coisa sobre esses assuntos? Com relação à mancha de óleo, o que exatamente o governo brasileiro vai fazer? Nós estamos investigando, analisando, porque tem um DNA, por exemplo, não é produzido nenhum poço brasileiro, e não é comercializado de fora para cá esse tipo de óleo também. Então a certeza não é do Brasil, né? Não é responsabilidade nossa. A análise continua para saber se consegue detectar que país de onde veio, qual navio petroleiro que derramou esse óleo lá. Descobrindo, pode pedir indenização? Mas aí, logicamente, aí entra nessa legislação ambiental, que o ministro do Meio Ambiente, que está agora na região, está voando para cá, ele poderá melhor informar vocês sobre isso. Presidente, boa noite. Oi? Que incêndio? Nós estamos ajudando lá. Colabora do que for possível. Presidente, aqui.
Boa noite, tudo bem? O ministro Ernesto estava aqui na reunião. O Brasil já está fazendo contato com países que possam ter despejado esse resíduo? Não, estamos investigando. O que é natural, né? Um vazamento desse, o que seria natural, é o comandante do navio informar que acidentes acontecem. Tá? Mas, infelizmente, com o navio que aconteceu isso aí, com o possível navio que, pelo que tudo demonstra, não vem também, pelo que parece, não vem de vazamento de plataforma, infelizmente isso não aconteceu. O Brasil já está avaliando algum impacto negativo no turismo nessa região do Nordeste? Com toda certeza que é impacto negativo. Se eu tivesse viagem para lá, a gente não iria, né? E o senhor Mas estamos participando da retirada desse óleo que chegou à praia. O ministro do Turismo está participando dessas dessas conversas a respeito do impacto? Não, ele não está no momento, eu acho que não está aqui, não está na região no momento, né? Mas já está sabendo o que está acontecendo. Estava na Espanha, você voltou da Espanha, já está há algum tempo viajando. Presidente, agora, a hipótese mais provável então é o vazamento de um navio? Eu queria responder a pergunta, principalmente sua. Está sendo investigado ainda. O presidente, no decreto dele, deu 48 horas para as primeiras informações. O ministério que encabeça isso é o Ministério do Meio Ambiente. Né? Então o ministro Ricardo Salles voou para a área hoje, coletou mais dados, está retornando para Brasília e ele deve prestar, com assessoramento do Ministério da Defesa, através do Comando da Marinha, das primeiras informações a respeito. Nada é ou está conclusivo, isso é importante. A causa não é isso, não é aquilo, né? Então está sendo investigado, já foi aberto o inquérito em relação a isso, tá bom? Isso é muito importante. Não, ministro do turismo, o que eu não tenho? Aqui é defesa, não tem. Não, eu? Rapaz, que isso, rapaz? Hein? Não. Tá bom, pessoal? É isso aí, tá? É muito importante o que eu falei agora aí. Muito obrigado. O ministro da Defesa fez ontem um sobrevoo nos estados do Pará e Tocantins para verificar os resultados alcançados pela Operação Verde Brasil de combate a crimes ambientais na região amazônica. O ministro da Defesa desembarcou no Pará para acompanhar a Operação Verde Brasil, ação do governo federal de combate a incêndios na região da Amazônia Legal. Eu tenho certeza que o governo federal, o governo estadual e os municípios também, né, com seus órgãos de fiscalização ambiental, irão fazer a gente chama de uma análise pós-ação desse ano, para que diminua ou aconteça menos esses focos de incêndio no próximo ano. Durante todo o dia, o ministro recebeu ainda informações das agências envolvidas na operação e fez um sobrevoo nas regiões de Queimadas, no Pará, e também no estado do Tocantins. Para Fernando Azevedo e Silva, o trabalho em conjunto com as Forças Armadas tem sido essencial para o fortalecimento das ações e a diminuição do dano à Amazônia. Jamais as Forças Armadas, em coordenação com vários outros órgãos, tiveram uma operação de garantia da lei da ordem ambiental como essa aqui. Apesar da redução nos focos de incêndio, no último dia 20, a GLO foi prorrogada até 24 de outubro nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia Legal. O Ministério da Defesa fez um balanço sobre a Operação Verde Brasil de combate aos crimes ambientais e às queimadas na Amazônia. No primeiro mês de atuação, foram aplicadas mais de 36 milhões de reais em multas. Em um mês, mais de 8 mil militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais participaram das ações de combate aos incêndios na Amazônia. Até aqui, o governo federal gastou 49 milhões e meio de reais e outros 36 milhões serão destinados para as ações de combate ao fogo até o final do ano. Durante a Operação Verde Brasil, 63 pessoas foram detidas e foram aplicados mais de 36 milhões de reais em multas, principalmente relacionadas à exploração ilegal da floresta. 571 focos de incêndio foram combatidos com meios terrestres e 321 focos foram eliminados com o uso de aviões. 20 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos pelo IBAMA.
4 madeireiras ilegais foram interditadas e 15 acampamentos e 8 pontes clandestinas foram destruídos. Nessa época, com céu azul, nós não temos chuva, portanto também não temos raio. Então a maior parte, 99% do fogo é de origem humana. Aí nós temos que separar um pouco. Tem aquelas que são passíveis de autorização e aquelas que não são passíveis de autorização, né? Muitos dos incêndios que a gente normalmente combate, eles são criminosos. Nesta sala, a partir do uso de radares, sensores e antenas instalados na Amazônia e com o apoio de satélites, os técnicos conseguem visualizar garimpos e pistas de pouso ilegais e onde há exploração irregular da Amazônia. No caso dos incêndios, todos os dias são gerados mapas com a indicação de focos de calor e enviados às equipes que estão combatendo o fogo na região. O Ministério da Defesa confirmou que a quantidade de focos de calor na Amazônia no mês de agosto foi acima da média. Mas no balanço do ano, os números estão abaixo do registrado em anos anteriores. Eu acho que está longe de uma Amazônia em chamas. A floresta úmida está preservada e não tem queimada. O que tem é aquele arco que o brigadeiro Botelho chama de um arco do calor, do fogo, ali realmente preocupa mais. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.